para trazer a informação do dia. Clube Atlético Mineiro, com você. Vitória, bom dia. Bom dia, Abel. Bom dia a todos vocês, a quem está nos acompanhando. Felipão não é mais técnico do Atlético Mineiro. Há pouco tempo, faz nem 2 minutos, eu recebi uma ligação aqui que acabou de me confirmar. Sérgio Coelho e Felipão se sentaram hoje para conversar e decidiram em comum acordo em terminar essa parceria, né? Felipão, que chegou no ano passado, conseguiu levar o Galo até a 3ª posição do Campeonato Brasileiro, mas começou o ano não muito bem, balançou bastante durante esse Campeonato Mineiro, inclusive na classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro foi o time que classificou com a pior campanha entre os 4, e agora o que pesou bastante na decisão também da diretoria foi esse último jogo contra o América Mineiro, que o Galo perdeu por 2-1, tinha feito um ótimo jogo na ida na Arena MRV quando venceu por 2-0, mas no Estádio Independência perdeu por 2-1 e quase perdeu a classificação porque o América conseguiria se classificar se vencesse por 2 gols de diferença e ficou até o finalzinho da partida pressionando muito o time do Galo. Então, o que eu apurei mais cedo é que havia um descontentamento justamente pelo desempenho do Atlético, porque foi feito um investimento muito alto nessa equipe para que não tivessem os resultados que eles esperavam, né? E, além disso, também houve casos de confusão entre Felipão e torcida. É claro que isso também é bem conversado, entendi que não foi o que pesou na decisão final, mas faz um barulho diferente dentro da diretoria quando há uma confusão direta, uma resposta direta do treinador para o torcedor. Isso aconteceu em 2 momentos durante o Campeonato Mineiro. Também a gente ficou sabendo que o Felipão possivelmente não estaria dando a mesma vontade nos treinos e tudo mais, mas eu fui procurar pelo lado do Felipão, o que me disseram que não é verdade, que isso não aconteceu. O Felipão é o Felipão, técnico de seleção mundial, a gente sabe, né, deu um título muito importante para a nossa história da seleção brasileira e que jamais faria isso, que continua trabalhando por opção. Até fui buscar também se de fato o Felipão teria outro trabalho esse ano, se buscaria trabalhar novamente no futebol brasileiro. Eu sei que fora do Brasil já foi dito que Felipão não vai mais trabalhar, mas no futebol brasileiro pode ser que haja uma pausa. A gente vai saber, claro, acabamos de informar esse desligamento dele. Desculpa, gente, o telefone não para de tocar hoje. Acabamos de informar esse desligamento dele com o Atlético Mineiro. Portanto, Felipão não é mais técnico do Atlético Mineiro, não há um plano B imediato. O plano A, na verdade, do caso, é assumir o auxiliar Lucas Gonçalves, que faz parte da comissão fixa. Ele deve assumir aí o time para as finais do Campeonato Mineiro e provavelmente também para o primeiro jogo da Copa Libertadores, que o time tem na semana que vem, na primeira semana de abril, fora de casa. Mas estão de olho no argentino Gabriel Milito. Já já eu passo mais informações para vocês quanto a isso, mas de fato Felipão não é mais técnico do Atlético Mineiro. Em comum acordo, né? Porque era interesse do Felipão, ele tinha vontade de sair, e o Atlético também não fez muita força para mantê-lo. Então, ok, estando bom para ambas as partes, não tem isso? Tem. O contrato está rompido e o Atlético vai buscar um novo treinador. Eu acho que a tendência mesmo, né, como disse a Vitória, é que o Lucas Gonçalves dirija o time nos 2 jogos da final com o Cruzeiro. Enquanto isso, o Atlético vai procurar um novo nome. Está citado o nome do Milito. O Milito é um técnico que também está citado hoje para dirigir a Universidade Católica do Chile. Está no noticiário chileno diariamente citado. Sim. Lá. E o que se diz lá é que, inclusive, ele nem faz exigência de alto salário, ele quer boas condições de trabalho e tal, desenvolver o futebol dele. Não sei até que ponto o Milito aceitaria o caldeirão que é o Atlético, mas é um grande desafio também, né? É uma personalidade, um perfil e uma ideia completamente oposta do Felipão, sim, né? Já começa por aí, né? O Milito é um treinador de posse de bola no pé, de jogo aproximado, é um fã de Guardiola. Muita intensidade. Foi o seu treinador, né? Foi seu companheiro, foi seu treinador, enfim, na Espanha. Fez um belo trabalho no Argentino Júnior ano passado, nós vimos contra o Corinthians. Nos últimos anos, né? Ele ficou quase 3 anos, né? Bons trabalhos, numa estrutura muito menor do que a do Galo, em termos econômicos, em termos físicos. Menor, né? Menor, de trabalho, de estrutura de trabalho e tudo mais. E desde então ele está sem trabalhar. Mas espera aí. O Eugênio falou, eu vou pedir para o Eugênio repetir e você também. Quanto tempo ele ficou para fazer um bom trabalho no Argentino Júnior?
Ah, ele teve calma, teve paciência Quase 3 lá. anos, se não me engano. Quase 3 anos ganhando título todo ano? Não ganhou o título. Então Aliás, esperaram, deram confiança e esperaram o trabalho render. Então, no Galo, do jeito que tá o Galo, vai ser difícil. Aliás, porque troca de treinador toda hora. Eu quero um... enfatizar isso. Quero a opinião de vocês. Fiquem à vontade para discordar. Não vou entrar no mérito do trabalho do Felipão ou no nome do Felipão. Estou abrindo o leque. Nos últimos anos, o Galo troca de treinador toda hora. Isso é bom para o clube? Claro que não. Pergunto eu. Vocês concordam com esse tipo de pensamento? Talvez o professor concorde. Eu acho que é ruim para o clube. Só vou acrescentar. Nos últimos anos ou... A vida inteira? Historicamente, Vamos pensar o futebol aqui. brasileiro não tem essa história, né? Mas exceções que fica há bastante tempo, né? O Galo, pior do que trocar os nomes, o Galo troca muito de filosofia, né? Não vamos esquecer que ele está em Filipão vindo de Cudê, agora já quer Milito. O que tem um outro ponto no Galo aí, né? Que trocou recentemente, perdeu recentemente seu diretor executivo. Sim. Que era o Rodrigo Caetano, que era um seleção. homem não só de trabalho interno, mas também de mercado. De leitura de mercado. Que era escudo de muita coisa também, né? Pelo perfil que tinha, pelo tamanho que tinha. Né? Ele ajudava, fazia muito essa retaguarda do treinador. Professor, gostaria de ouvi-lo. Eu sei que você tem um pensamento diferente em relação ao meu. Eu, obviamente, respeito a sua opinião. Mas eu não consigo ver como positivo. Eu acho difícil um clube criar uma identidade, pegar um entrosamento, quando toda hora, todo ano, muda de técnico, às vezes 2, 3 vezes. Esse é um fato, mas vamos pegar o caso do Filipão. Quem tem Filipão como técnico sabe exatamente o que vai receber. Não é um caso de um técnico como o Carpini, que você fala, vamos ver se amadurece. O Filipão já está mais do que maduro. Esse time não andou na mão dele. Isso foi uma bola de neve. Não andou? Não andou. Teve um momento bom ano passado. Não, andou sim, no Campeonato Brasileiro. Andou, mas depois evoluiu. Desandou. Desandou, a última impressão péssima contra o América. Qual a perspectiva dele? Não pode avaliar o trabalho por causa de um jogo, professor. Não, mas o desempenho no Campeonato Mineiro é ruim. Qual a perspectiva? É ruim. O Campeonato Mineiro inteiro é ruim. Por que apostaram no Felipão, para então? a expectativa que o Atlético tem. É isso que eu pergunto. O pico foi alcançado muito rápido. O Felipão é uma novidade no mercado? Eu não vi o Felipão. Por que o Galo foi atrás do Felipão? O Felipão é novidade, não conhecia? Naquele momento, não se esqueça, era no meio de uma Libertadores. O Grêmio, o Galo queria estancar coisas que talvez não seja o objetivo agora. Eu não vejo o futuro, assim dizer, o Felipão ia retomar aquele bom momento de antes. Me parece pouco, me parece ter um limite ali que não é o que o Galo quer da vida hoje. O Galo quer da vida com esse elenco que apostou nele, tem. então? Não, era outro momento, era outra Ele tinha contrato até o final desse ano. Então por que não fizeram o contrato até acabar a Libertadores? Para te dar uma resposta, então, vamos lá. Que é muito difícil no futebol brasileiro acontecer de um clube ter um projeto de futebol a médio e longo prazo. As coisas são definidas ali, diante da necessidade premente, que tem que resolver agora, porque amanhã tem um jogo decisivo. Mas não é assim que se faz futebol. Esse é um ponto. Não é assim. É um ponto. E eu não consigo identificar no Atlético um projeto de longo prazo, uma ideia de futebol. Vamos trabalhar aqui para a gente ter um projeto que eventualmente pode até perder um técnico ou outro, mas que vai ser coerente. Como, por exemplo, agora. Você tinha o Cudê, uma ideia de futebol. Aí traz o Filipão, outra ideia de futebol. Aí pensa no Milito, que é diferente do Filipão. Então você vai... Tem lógica nenhuma. Você não tem uma continuidade de ideia de ideia pro time. Se vier o Milito, tem lógica. Eu acho que tem lógica. Se seria resgatar o que foi feito pelo Cudê um tempo? Tempo e cobrança de evolução de trabalho também. Não, é evidente, Esse claro. negócio do tempo por tempo. É que nem o Milito falou, quero condições de trabalho. O que ele chama de condições de trabalho? Mas vamos lá, a gente acabou de falar aqui, o professor, do caso do Vojvoda, que teve momentos muito ruins do Fortaleza. Mas tinha perspectiva. Mas um trabalho com perspectiva. O time chegou todo mundo a ser sabia lanterna do Campeonato Brasileiro em 2022. Mas todo mundo sabia que era um time com potencial para não cair. Todo mundo sabia, mas 99% dos times brasileiros o teriam demitido quando ele era lanterna do Campeonato perspectiva Brasileiro. Como o Felipão chegou na final da Libertadores com o Atlético. Marcelo Paz, o gestor lá do Felipão Fortaleza, fez bom trabalho no Palmeiras, foi campeão. Junto com ele, falou o que a gente precisa para mudar para o segundo turno. O time está prestes a ser rebaixado e eles conversaram, sentaram, trouxeram alguns jogadores, remodelaram o elenco e o time cresceu. Por ano passado, vem cá, para não passar o sufoco que foi na temporada passada, precisamos incorporar o elenco. Ok, quais são as possibilidades que nós temos? É trabalhar uma parceria
do gestor com o profissional que está comandando o time. Próprio Filipão. Ou seja, repete o que você falou. Detectamos problema no time, precisamos de reforço aqui, ali, acolá, vamos atrás. O problema não é só o técnico, às vezes. Não estou dizendo que o Felipão... estabelecer uma relação de confiança, né, na capacidade do profissional que você contrata e não ficar usando o profissional, muitas vezes, acho que não é o caso agora, mas muitas vezes como escudo para dar satisfação para a torcida. Porque a torcida gritou na arquibancada, fora fulano. Eu vou mandar embora porque eu não quero a torcida me chamar. Nesse caso, nem o técnico quer ficar, vocês querem insistir? Sim, mas nem ele quer. Mas eu acabei de nesse caso Deixa eu te falar. Eu acabei de dizer que não estou me referindo só a esse caso. Então, mas dizendo que o Atlético troca de treinador toda hora. Eu acho que isso daí não é bula de remédio, que você fala assim, não... O Atlético contratou o Filipão por quê? Porque havia uma turbulência muito grande interna, insatisfação no vestiário, relações difíceis entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Por isso o Cudê foi embora. O Cudê abandonou o vestiário depois de um jogo lá, num sábado, antes de uma data FIFA, foi embora, vai ficar, não vai ficar. A chegada do Filipão foi, tinha mata-mata com o Palmeiras. Vamos trazer um técnico experiente em mata-mata. 2, um técnico que vai unir o vestiário, que vai ser o paizão de todo mundo, que a gente vai contornar o incêndio que está acontecendo no vestiário. Não funcionou, porque o time perdeu para o Palmeiras mais uma vez, foi eliminado da Libertadores, mas eu até achei, vai embora, Filipão, porque o objetivo dele era esse. O técnico só serve se ganhar a Libertadores. Ele foi contratado naquele momento com esse objetivo. Manchester City tinha que ter mandado embora o Guardiola, porque não ganhou a Champions. Demorou 5 anos para ganhar a Champions. É isso que eu estou falando. Pois olha a diferença de pensamento. Peraí. E a perspectiva de ganhar? O mesmo caso o Klopp, quando começa perspectiva de ganhar, sim. O Felipão já ganhou. Mas nem ele tinha perspectiva. Ele foi o primeiro a falar que queria ir embora. Você quer segurar o cara? O ponto de partida tem que ser o clube. Esse tem que ser o ponto de partida. Dele tem que vir o projeto. Para depois o Filipão, o Mano, o Tite, seja quem for, poder encaixar ou não dentro desse projeto. Se o Galo não tem uma ideia, se o Galo não sabe para onde quer ir... Não sabe. Não tem como ficar com o Felipão, depois passar para o Milito, porque o tempo vai... Então vamos lá. O Gabigol, em entrevista ao GE, nós temos as aspas aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Ele disse o seguinte: acho possível a vice-liderança geral da artilharia na Libertadores. Atualmente, Gabigol com 31 gols, 1 pelo Santos, os demais pelo Flamengo, está a 6 dos uruguaios Fernando Morena e Pedro Rocha. E ele disse que acha possível alcançar essa marca. Espero que isso aconteça, sabendo que a gente tem que jogar o maior número de jogos possível para isso acontecer. E eu também tenho 28 anos. Na verdade, até fazendo aqui a correção, ele faz 28 em agosto. Então, caso eu fique no Flamengo ou fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente. Ainda na entrevista ao GE, Gabigol foi perguntado se acredita na possibilidade de tirar os 23 gols de diferença em relação ao equatoriano Alberto Spencer, líder absoluto do ranking, com 54 gols e ídolo do Peñarol. Tá, aí a gente tem a fala do Gabigol, né? Claro que é inevitável você mirar isso. Tenho mais esse ano de contrato, não sei como vai ser. Caso eu fique no Brasil, acho que é possível. Tudo é uma questão de adaptação, de poder jogar junto com o time e poder chegar o mais longe possível. Sempre a meta é ser campeão. E sobre a tentativa de ser o goleador da Libertadores pela terceira vez, algo que ele conseguiu em 2019 e 2021, Gabigol insistiu que precisa de mais minutos. Abre aspas. Acho que tudo isso vem ao natural. Claro que quando se chega perto de metas individuais, fica feliz, mas creio que precisa muito do coletivo. Nunca fiz nada sozinho, espero que o time esteja bem. Para poder fazer gols em finais, a gente tem que chegar lá. Para eu ser artilheiro, tenho que jogar o maior número de jogos possível. Acho que uma coisa leva a outra. O importante mesmo é o time estar bem e fazer um bom campeonato. Daí, portanto, as palavras de Gabigol, Mauro César Pereira, insistindo bastante aí no tema minutagem, que precisa de minutos, e falou aí de algumas marcas da Libertadores, também colocou o futuro dele em aberto, né? Caso eu fique aqui, caso eu fique no Brasil, enfim. O que você achou dessa entrevista do Gabigol, Mauro? Olha, todo respeito, né? Eu falo muito aqui de agenda positiva do Corinthians, né? Essa é a agenda positiva do Gabriel. O ponto do Gabriel não é o que ele acha que vai fazer, o que pode fazer. Óbvio que ele pode fazer 100 gols, pode voltar a jogar bem e tal. A questão é o que o Gabriel joga hoje. Esse é o ponto. Pouco, muito pouco há muito tempo, gente. Aí o cara minutagem, a troco do quê? Ele jogou, em média, até se machucar, no Campeonato Carioca,
vários jogos contra times pequenos, 45 minutos. Fez 2 gols, não fez assistência. Olha para o jogo, assista o jogo, com atenção, pouco acrescentou, não fez muitas jogadas. Ele não está jogando bem, é isso. Então, assim, ficar porque ele acha, ele pode ir para outro clube, já sabemos, pode ir para outro clube, pode não renovar o contrato. Não existe nada que justifique uma renovação de contrato naquelas bases que foram esboçadas no ano passado. Nada, nada. Porque ele hoje não consegue ser o Gabigol de anos atrás. Simples assim. Agora, eu acho que o grande questionamento é por que você não consegue jogar bem, Gabriel? Pega os números. Por que os números caíram tanto? Por que você perdeu tantos pênaltis, né? No intervalo de menos de um ano? 4 pênaltis. 3 com defesa de goleiro, coisa que nunca acontecia. O que mudou? Seu futebol piorou? Andou para trás? O que houve? Você treina chutar com a perna direita? Você treina em algum momento para fazer um pivô? Para ser um centroavante, já que você há um ano queria disputar a posição com o Pedro? Como centroavante? Centroavante faz pivô, joga no meio dos zagueiros, aguenta porrada, divide bola. Se divide pouca bola, né? Dificilmente divide com o adversário. É mais a bola no pé e tal. Tem outros predicados, outras virtudes. O jogo físico não é muito a sua praia. Tem uma série de questionamentos que a gente poderia fazer para o Gabriel. Bem objetivos, técnicos, que ele poderia responder. Agora, porque eu posso fazer, passar o Spencer, passar o Pedro Rocha. Cara, é óbvio, ele tem um número ali que pode. Agora, jogando essa bola, não vai passar não. Porque não vai nem jogar. Porque nada justifica que ele entre em campo. Vai entrar no lugar de quem? Por que ele vai entrar? Carteirada? Parece que com o Tite não vai colar. Parece que não vai rolar carteirada. Então, não tem, cara. Sabe, isso não é pessoal. Aí os gabizetes sempre tentam transformar qualquer análise nesse sentido como contra o jogador. Ninguém é contra o jogador. Apenas joga quem joga bem. Muitos torcedores do Flamengo temem, né, que ele vire uma espécie de um Luan. Luan que está hoje no Vitória, que era do Grêmio, passou pelo Corinthians e pelo Santos. Que teve uma queda muito acentuada. E foi um destaque de Libertadores, como o Gabriel também foi. Não sei se vai chegar a isso, não acredito que chegue a tanto, aí é só uma opinião. Mas o fato é, o Gabriel teve uma queda acentuada. E vai voltar a jogar tão bem? Se alguém quiser, que aposte. Eu não aposto nada, nem que vai, nem que não vai, porque eu não tenho bola de cristal. E eu não sei explicar por que ele não consegue jogar mais futebol como jogou em outros momentos. Sempre foi um jogador de muita participação ofensiva, inversão de bola, e tabelando, a combinação dele com o Bruno Henrique, e fazendo os gols, e chamando responsabilidade. De repente ele perde gols feitos, já vem de alguns anos perdendo muitos gols, mas aí fazia gols importantes e dava uma amenizada. Então, acho que é isso. As questões que eu gostaria de direcionar a ele, se eu pudesse, seriam técnicas, entender. São essas perguntas. Pega os números e vê. Por exemplo, ano passado, fez 20 gols, vários de pênalti e atuações ruins. 20 gols, sim, é pouco. Para o Gabigol é pouco. O Gabigol é muito mais do que 20 gols por ano, pode fazer mais, jogar mais, produzir mais. E quando não faz tantos gols, ele já mostrou ser capaz de aparecer em outras funções, como na temporada 2022, quando o Pedro foi o goleador e ele foi um ótimo parceiro para o Pedro. Demonstrou até uma certa generosidade. Porque ali ele foi mais garçom em muitos momentos do que o protagonista, embora tenha feito o gol da final da Libertadores. Bacana, legal, foi elogiadíssimo por isso. Todo mundo elogiou. Porque ele foi bem. Aí havia até discussão se ele merecia para a Copa do Mundo e tal. Pô, o Gabigol mandou o Pedro para a Copa. Muita gente falou isso. E de fato, ele ajudou o Pedro a se destacar e ser convocado pelo próprio Tite. Mas a questão é essa. Sabe, os números, a expectativa, a promessa, pode sair. Todo mundo sabe que ele pode sair. Óbvio que ele pode sair. E o Flamengo, repito, é uma decisão difícil porque ele é um ídolo histórico do clube. Mas os dirigentes não têm hoje nenhuma justificativa para renovar nas condições que se falou ano passado, que seria, ele já era o jogador mais caro do elenco, um dos mais caros. Seria um aumento na sua remuneração e 4 anos de contrato. Nada justifica, nada, zero. E o Landim sai no final do ano. Acho que ele não tem nenhum direito de deixar um contrato tão longo. Agora, se fizer uma discussão em outras bases, que eles achem razoáveis, pode ser, mas um contrato tão longo assim e tal, aparecer alguém que queira contratar, vai aparecer, com certeza. Um Corinthians, um Grêmio, alguém querendo... O Grêmio querendo emular o Soares, de repente. O novo Soares. Né? Aí você pega um jogador livre, você paga o salário alto, mas não paga a multa. E o Corinthians também, porque a diretoria do Corinthians já mostrou que é muito mais preocupada em fazer esse tipo de contratação pirotécnica, né? Mesmo que não seja a carência maior do elenco, né? Tem atacantes lá, mas enfim, seria algo de grande repercussão, mesmo sem entrar em campo, né? Do que organizar o clube, que necessita urgentemente ser reestruturado na sua gestão, na parte financeira, etc. Então, acho que a questão é essa, os pontos mais importantes ainda não foram, acho que, abordados.
E seria interessante que ele pudesse falar sobre isso, sabe? Que ele fosse questionado e falasse sobre isso, para a gente poder entender, afinal, o que o Gabigol teria a dizer sobre a sua má fase, que veio de longe, hein? Veio de longe. Hoje, no sábado, por exemplo, ele não entrou, muita gente questionou. Sabe por que questionou? Porque toda vez que ele fica no banco, ele entra. O Tite falou na coletiva, ele treinou 2 dias, ele voltou de lesão, então não entrou no jogo. Ficou no banco, mas não entrou no jogo. Até o jogo com o Nova Iguaçu, ele já terá tempo suficiente para treinar, para mostrar bom desempenho nos treinos e fazer o técnico pensar, Gabriel está voltando, vou colocar para jogar em algum momento. Aí coloca, aí entra lá, mete um gol, joga bem, pô, olha só, o Gabriel está voltando. Aí muda a pauta, a gente vai falar coisas diferentes aqui, o torcedor vai ter outra reação, os dirigentes vão começar a pensar, ele está voltando a jogar bem, temos que ficar atento. Aí vai ter que jogar bem de novo, e agora que vem a hora para mostrar serviço. O Flamengo fará em 64 dias, 19 jogos, por 4 competições. Joga com o Nova Iguaçu, joga com o Milionários na Colômbia, joga com o Nova Iguaçu, depois começa o Brasileiro, ou seja, já tem Libertadores, Carioca e Brasileiro. No dia 1º de maio, Copa do Brasil. Então serão 4 competições, 64 dias, 19 jogos. É óbvio que o Pedro não vai jogar todos os jogos. É evidente que o Cebolinha não vai jogar todos os jogos. É evidente que o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, nenhum deles vai jogar, o Arrascaeta, ninguém vai jogar todos os jogos. O Tite vai ter que revezar. Então, oportunidades virão. A minutagem vai aparecer. Vai aparecer. Vai começar jogando, vai entrar durante o... Não tem como. Porque ninguém vai conseguir jogar todo o tempo. Então, é só esperar um pouquinho. De que maneira? Treina, cai dentro. Treina, chuta com o pé direito. Treina, chuta com o pé direito. Para quando ela sobrar na direita, na destra, né? Mandar a bola para dentro do gol. Treina a cabeçada. Pode treinar alguns fundamentos, mas se ele não está conseguindo jogar, não está conseguindo render, será que não é o momento de repensar um pouco a forma como atua e tentar acrescentar ao seu jogo alguns elementos que possam fazer dele um cara mais versátil e, consequentemente, um jogador melhor e mais útil? É um caso para se pensar. Eu acho que sempre é possível mudar. Ele, como você mesmo corrigiu, Pedro, ele ainda vai fazer em 30 de agosto, 28 anos. Ele ainda é um cara jovem, tem muito tempo ainda, pode ainda melhorar muito seu futebol. Mas aí são ações, né? Palavras, né? Como diria Paulo Autuori, né? Letras formam palavras que formam frases. É maravilhoso, né? O Paulo Autuori falando aqui.